Oi, gente, como vocês estão? Eu disse para vocês que nós íamos começar um quadro novo aqui nesse canal, que é o podcast do Banheiro Feminino, onde eu vou trazer várias convidadas aqui que têm um testemunho incrível e que nós vamos crescer junto com elas. E hoje eu trouxe para vocês uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito grande. Ela vai contar a história dela para nós. A Sara, que é a nossa convidada, ela acabou perdendo o esposo dela com apenas 9 meses de casada. Eu tenho certeza que o testemunho dela vai falar muito ao seu coração. Tudo bem, Sara? Oi, Thaís, tudo bem? Eu que Show. agradeço por você poder abrir o seu espaço para falar um pouquinho da minha história. Amém, amém. Todo mundo vai agradecer por te ouvir hoje. Sara, então conta para nós, como que você conheceu o Matheus? Então, eu e a Thaís, nós fazemos parte do mesmo ministério e hoje a gente faz parte de ministérios diferentes, mas naquela época nós tínhamos uma página no Facebook em que a gente escrevia e a Thaís abriu uma chamada para mais pessoas poderem ajudar na página e o Matheus foi um dos inscritos, né? Foram um dos inscritos e a gente acabou se conhecendo. Ele foi selecionado e a gente acabou se conhecendo no grupo dos editores da página. Então ele me adicionou, nós começamos a conversar, desenvolvemos uma amizade e depois começamos a namorar. Amém, que benção, Sarinha. E eu queria que você falasse como é que foi esse relacionamento. Era distante, eu sei. Isso foi à distância, nós namoramos mais ou menos uns 5 anos. Eu conheci ele em 2014 e nós conversamos durante uns 8 meses até ele vir aqui na minha cidade, em Uberlândia. Ele era de Jataí, Goiás. Depois de 8 meses de muita conversa, ele veio e pediu para o meu pai para namorar comigo. Gracinha. Aí você ficou toda animadinha, arrumou um boy. Fiquei. E como é que foi esse relacionamento? Foi um relacionamento em paz durante os 5 anos? Deu tudo certo? Seus pais abençoaram? Sim, graças a Deus deu tudo certo. Por questões financeiras nós não podíamos nos ver tanto, né? Aham. Então ele vinha por volta de 1, 2 vezes ao ano. Mas aí, mais pro final do namoro em que a gente decidiu se casar, ele pôde vir mais pra gente resolver as coisas do casamento mesmo. Ah, sim. E vocês se casaram em que ano? Nós decidimos nos casar em 2019 e nós marcamos a data para dezembro, próximo do Natal. Ah, sim, foi tudo certo, deu tudo certo no casamento. Matheus era cristão, né, pra deixar claro. Sim, ele era cristão e nós nos casamos próximo do Natal, em dezembro. Ele decidiu que nós moraríamos aqui em Uberlândia e logo após o casamento veio a pandemia. Então, eu de home office, ele também, então nós passamos aí os 9 meses muito juntos. Certo. E Sara, agora eu queria que você contasse um pouco o que aconteceu, né, que o Matheus acabou, né, como nós sabemos, ele faleceu muito rápido, ele era muito jovem. Conta um pouquinho pra nós o que que aconteceu. Então, nós nos casamos em dezembro, janeiro, fevereiro, estava tudo bem. Depois veio a pandemia e lá para maio, mais ou menos, ele teve uma dor muito forte na altura do pulmão, nas costas, assim. E nós fomos ao pronto-socorro e o médico acabou diagnosticando como pneumonia. E foi tratado como pneumonia e ele ficou bem, passou alguns dias, ele ficou bem. Mas passou alguns meses, alguns sintomas voltaram um pouco mais forte. Durante esse ano nós fomos várias vezes nos médicos, mas eu acredito que como teve a pandemia junto, então, acabou que deram um diagnóstico errado, porque a última vez que ele foi ao médico, que ele acabou sendo internado,
o médico lá diagnosticou como embolia pulmonar. Sim, sim. E como que foi, assim? Por que conta um pouquinho do dia que o senhor acabou levando o Mateus para nós, como que foi para você? Na sexta-feira, de quinta para sexta, ele começou a passar mal novamente, e ele resolveu ir para o pronto-socorro, e lá ele estava com a saturação muito baixa, teve que ficar no oxigênio e acabou eles desconfiavam de covid, mas o exame acabou dando negativo, então fizeram uma tomografia que constatou a embolia pulmonar. E ele precisou, ficar internado, né, na sexta, no sábado e no domingo, e durante esses dias eu sempre, comunicando com ele, muito preocupada, muito nervosa, angustiada, e o médico suspeitou de que talvez fosse uma doença genética que estaria se manifestando ali naquele momento. Sim, sim. Só que, nesses 3 dias em que eu estive conversando com ele, e ele percebi que ele estava melhorando, né, o médico disse que ele ganharia alta no domingo por volta do meio-dia. E então deu chegou o domingo, eu fui buscá-lo com a minha irmã, só que chegando lá, eu recebi a notícia de que a caminho da saída ele tinha passado mal, e um coágulo novo tinha se formado e subido para o coração. E quando eu cheguei para buscá-lo, os médicos disseram que ele estava entubado na UTI, e ele tinha sofrido 4 paradas cardíacas. E naquele momento eu fiquei esperando cerca de 1 hora, e eu só conseguia falar: "Por favor, Jesus". Essa era a minha única oração: "Por favor, Jesus". E eu não imaginava que aquele seria o dia que Deus levaria a pessoa mais importante para mim, na minha vida. E quando o médico chegou, nesse meio tempo, o meu pastor chegou, o médico deu a notícia que ele não tinha resistido. E naquele momento eu não conseguia acreditar, parecia que o médico estava falando uma mentira pra mim. Foi foi isso. E depois que o Mateus faleceu, né, como que foi para você esse processo de lidar com o luto? É, não foi fácil, mas o luto ele é muito particular, né. Eh, Infelizmente, assim, algumas semanas depois eu entrei em depressão e precisei, eh, entrar com tratamento, né. Até hoje eu faço terapia, tô, caminhando para terminar o tratamento da depressão, porque agora já fazem mais de 1 ano, né, ele faleceu em setembro do ano passado. E eu acho que o luto foi o vale da sombra da morte que eu tive que passar, assim, eh, eu e Deus mesmo. É um processo muito que você fica, bem naquela solidão, assim, é você e Deus mesmo. Então, eu precisei, buscar ajuda aí com profissionais e também com os irmãos da igreja, outras pessoas que passaram pela mesma experiência que eu, Sim. são coisas que acabaram me ajudando, né. E eu queria, assim, perguntar, porque eu não sei se você ouvia muito isso, porque isso me veio na cabeça aqui.
pelo menos naquela época a gente estava, a gente sempre via assim: "Ah, Sarinha, Sarinha é aquela menina fofinha, né, aquela menina assim", sabe isso? Não sei se você já ouviu isso, né, pelo menos era a visão, assim, que eu tinha, assim, de você, sabe, aquela menina, assim, inocente, porque, assim, você tem algo dentro de você, Sara, que sempre me tocou muito, sabe. Eu sempre enxerguei em você muita pureza. Então, quando eu vi você passando por esse momento, numa situação tão difícil como essa, que é uma coisa que eu não sei, assim, como alguém tá preparado pra passar por isso, sabe. Eu queria quem que é a Sara agora? Acho que ninguém tá preparado para passar por algo, né, tão difícil, e eu acredito que eu só tô aqui onde eu tô, porque Deus me sustentou até hoje. Porque se dependesse só de mim, talvez eu não estaria aqui mais. E hoje, eh, preparando um pouco sobre o que eu iria falar eu estava lendo o livro da Elizabeth Elliot, que foi uma mulher que perdeu o esposo. Ele foi assassinado enquanto fazia missões por um grupo de indígenas, né, e aí ela, mesmo ten perdido o esposo, ela volta, né, para essa aldeia para falar de Jesus. E no livro ela fala um pouco sobre Jó. E nós temos, né, eh, a ideia de que a pessoa que é cristã, que é justo, que é boa, que está na igreja, não sofre, né, não sofre grandes perdas, mas a própria Bíblia diz que Deus chega em Satanás e pergunta de Jó, e ele mesmo permite que Satanás toque na vida de Jó. E é interessante que naquele processo de luto, de sofrimento, Jó faz tantas perguntas para Deus, e Deus responde as perguntas de Jó com mais perguntas, né. Deus, ele não estava interessado em responder as perguntas de Jó, porque sabia que as respostas não poderiam confortar ele, mas, Deus diz: "Onde você estava quando eu criei tudo isso? Onde você estava quando eu formei o mundo?". Deus se coloca como o Senhor soberano, e isso nos mostra que não são respostas que nos conforta, que nos sustenta, mas a própria pessoa de Deus, a própria pessoa de Jesus Cristo. E mais à frente, né, Jó diz que antes eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, eu acredito que o sofrimento é uma oportunidade para que o cristão conheça, de fato, esse é o momento em que eu tô conhecendo o Deus Consolador. E Sara, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque eu sei que tem muitas mulheres, moças que estão me ouvindo, que às vezes se questionam: "Ah, o porquê disso ter acontecido? Ah, o porquê da minha vida estar nesse lugar? Ah, o porquê que o Senhor às vezes não me dá um esposo ou um marido? Ah, por que que eu não passo na faculdade?". Enfim, eu não sei qual é a sua dor que está nos assistindo, qual é o problema que tem permeado seu coração, o motivo que você tem se angustiado diante de Deus. Mas eu sempre aqui nesse canal tento falar um pouco sobre a soberania desse Pai, sobre a soberania desse Deus. E eu queria que você falasse um pouco para nós. Quem é esse Deus soberano, Sara? Sim, Deus, ele nós temos a visão do micro e ele tem a visão do macro, ou seja, ele já viu o início, o meio e o fim, nós só vemos o agora. E talvez os seus planos não são os planos dele, talvez os seus planos sejam um casamento, mas os planos dele sejam outros. Deus permitiu que eu fosse casada apenas por 9 meses, mas o que ele quer da gente é que a gente apenas confie nele. E a palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E
talvez nós colocamos o nosso coração em tantas coisas, né, talvez no casamento, talvez nos filhos, talvez, na profissão, mas Deus quer que nós coloquemos o coração nele, e que a nossa satisfação esteja nele, a nossa alegria esteja nele. Me fez lembrar da história de José, que ele, depois de ter passado por tantas coisas, Deus colocou como governador do Egito, Deus estava com ele em todos os momentos. E também a história de Estevão, que aparentemente morreu jovem, mas mesmo nos seus últimos minutos ele contempla a presença de Jesus. Isso me faz pensar que em cada momento, seja em momentos de alegria, momentos de sofrimento, ele está presente e ele sabe o que ele faz. Tanto que a história, tanto a história de José como a história de Estevão, até mesmo a história de Jó, ecoam pela eternidade, né. Então ele sabe exatamente o que faz. E então é isso. Antes desse vídeo encerrar, eu vou Vale, deixar com vocês um vale a vídeo pena. da Sara cantando. Deus sempre usou muito a Sara na minha vida através do louvor, porque foi um talento que o Senhor entregou nas mãos dela, que eu sei que é um instrumento de cura para muitas pessoas. E esse vídeo aqui vai ser encerrado com a Sara cantando. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram da Sara e o canal da Sara também, para você poder acompanhar ela. Se você foi tocado através da vida da Sara e quiser conversar com você, as pessoas podem, Sara, te chamar no direct? Sim, com certeza. Então tá, ó, a Sara tá aí no direct, gente, então aproveita. E eu queria, assim, agradecer, Sarinha, por você ter topado. Eu sei que é um desafio muito grande. É uma honra para mim você ter vindo aqui, viu? Eu que De agradeço. verdade. E eu fiz questão, quando eu pensei assim, eu vou gravar um podcast, eu quero que a primeira pessoa seja a Sarinha, porque eu sei do poder que um coração quebrantado tem nas mãos do Senhor, e eu sei que através da sua vida, muitas pessoas vão ser tocadas através desse vídeo. Amém. E eu queria que vocês guardassem isso que a Sara falou, que de tudo que você falou, Sara, o que mais me chamou a atenção foi que Deus não consolou Jó com respostas, ele consolou Jó com a própria presença dele, né? Foi Sim. Jó entendendo quem ele era. Que profundo é esse Deus, cara? Que presença é essa, É. né, Sarinha? Uau! Mexeu muito comigo. Então, que vocês possam descansar nessa presença, se deleitarem nessa presença, porque o nosso Senhor nos recompensa com a sua intimidade, com o seu coração, o conhecimento de Deus, é o que nos consola. Amém. Sarinha, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Não, muito obrigada. Eu queria só falar um pouquinho da música que eu escolhi, que ela fala um pouco sobre, como o sofrimento que nós passamos, né, não se compara com a glória vindoura, né, e que nós também possamos nos agarrar com a esperança da vinda de Cristo, em que Ele nos promete enxugar toda lágrima. Glória a Deus, aleluia. Então, fique agora com essa canção. Sara, Reis ou Mariana? Tanto faz. Então, fique aqui com a Sarinha, gente. Eu espero que Deus tenha abençoado você. Deixe Deus tocar seu coração agora através desse louvor, amém? Toda dor é por enquanto, a tua alegria
alegria ver a meu rosto sem lágrimas, ver raiar o dia